Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre que ninguém fechará e que fecha que ninguém abrirá. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, e, entretanto, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, e gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Meu querido irmão, antes de eu fazer a exposição do texto que acabamos de ler, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre a cidade de Filadélfia. E, para tanto, eu pediria toda a sua atenção. Filadélfia era a mais jovem das 7 igrejas tratadas pelo Senhor no livro do Apocalipse. Ela foi fundada por colonos provenientes de Pérgamo, uma cidade extremamente proeminente e próxima dali, fundada sob o reinado de Átalo II, entre os anos de 159 e 138 anos antes de Cristo. Ela ficava situada em uma vasta colina entre 2 vales férteis regados pelo rio Hermos. Ela foi fundada com um propósito. Quando Filadélfia foi estabelecida como cidade, ela foi estabelecida com um objetivo. A proposta ou o propósito da fundação de Filadélfia era uma porta aberta, preste atenção nessa expressão, uma porta aberta para divulgação da cultura e do idioma grego na Ásia. Deixa eu repetir isso. Filadélfia foi fundada com um propósito. A ideia dos seus fundadores é que ela funcionasse como uma porta aberta para a divulgação da cultura e do idioma grego na Ásia. A gente pode dizer, de certa forma, que Átalo criou a cidade para servir como um tipo de embaixadora da cultura helênica. De certa forma, uma missionária da filosofia grega. Filadélfia não era tão importante, por exemplo, quanto a cidade de Éfeso, ou tão rica como a cidade de Laodiceia. Ela era conhecida também como a porta para o Oriente, porque ela foi construída junto a grandes estradas que direcionavam para o interior da Ásia e que fazia a ligação, a junção entre a Europa e as regiões importantes da Mísia, Lídia e Frígia. Portanto, a posição geográfica de Filadélfia era uma posição emblemática. O paganismo tinha em Filadélfia, ou na cidade de Filadélfia, o culto ao Deus Sol, que talvez fosse a sua principal atividade cultica. Ali você encontrava vários altares e vários templos aos deuses mais variados que você pode imaginar. Ela era também reconhecida por causa do seu comércio e agricultura, principalmente por causa de suas plantações de uva, que contribuíam para a formação de um vinho que era exportado para toda parte do império. Um deus muito venerado em Filadélfia pela população era Dionísio, chamado Deus do vinho. E junto à adoração de Dionísio, você também podia encontrar naquela cidade
a adoração ao imperador, que também era muito forte. A cidade era tão idólatra que ela era chamada de Pequena Atenas, por ter muitos templos dedicados aos mais variados deuses. Portanto, você não tinha somente adoração ao Deus Sol, não tinha somente adoração ao imperador, mas a quantidade de templos existentes naquela cidade era realmente significativa. A cidade também fora conhecida como a cidade dos terremotos. Em Filadélfia era muito comum terremotos. Tremores de terra eram muito frequentes naquele lugar e já tinha feito com que muitos habitantes deixassem a cidade em busca de um lugar seguro. Houve um terremoto em Sardes, próximo a Filadélfia, no ano de 17 depois de Cristo, que apesar de ter sido próximo e não na cidade, destruiu praticamente toda a localidade ou toda a cidade de Filadélfia. Isto posto, considerações feitas sobre a cidade, vamos ao texto. O texto que nós lemos, ele é riquíssimo e ele traz verdades que precisam ser observadas. Em primeiro lugar, no verso 7, as Escrituras dizem que aquela cidade, ou melhor dizendo, aquela igreja, era uma igreja perseguida por falsos mestres. E Jesus se apresenta a ela como santo e verdadeiro. Na verdade, o que o Senhor percebe naquela igreja era de que ela era uma igreja assediada e, de certa forma, pressionada por conceitos, por valores, por ideologias, por pressupostos, por teologia das mais variadas possíveis, provenientes, oriundas de religiões das mais distintas e das mais variáveis, que de certa forma introduziam ou tentavam introduzir entre os crentes uma percepção absolutamente antagônica ao Evangelho. E o que o texto nos mostra é que o Senhor se apresenta a Filadélfia como o santo e verdadeiro. E é interessante que ele se apresenta como santo numa cidade absorta em pecado e, ao mesmo tempo, ele se apresenta como verdadeiro numa cidade também absorta em mentira. O que traz o entendimento e a compreensão de que aquela igreja a qual servia o Senhor era uma igreja que estava lidando efetivamente com aquele que todo-poderoso é, o santo de Israel, mas ao mesmo tempo o único e verdadeiro Deus. Em segundo lugar, o texto também nos mostra que o Senhor reconhece que a igreja de Filadélfia era uma igreja sem força aos olhos do mundo. Ele se revela como santo e verdadeiro, mas ele percebe que aquela igreja era uma igreja de fato. Na verdade, o que o texto nos mostra é que ele vê que aquela igreja era uma igreja fiel, e ele reconhece a fidelidade daquela igreja, mas ele também diz que reconhece que aquela igreja, aos olhos do mundo, era uma igreja sem força. Talvez ela tivesse pouca força pela possibilidade, e alguns intérpretes entendem isso, de que ela não fosse muito grande numericamente falando. Era uma igreja pequena. E talvez, alguns intérpretes também acreditam nisso, os que faziam parte daquela igreja fiel, que entendia que o Senhor era o santo e o verdadeiro, mas que, mesmo diante das pressões, não cedia aos ataques e às ações do adversário das nossas almas. Era uma igreja que, de certa forma, era composta por pobres e escravos, e que possivelmente, e alguns intérpretes também entendem isso, que ela não tinha influência política e social na cidade, mas que era, apesar disso tudo, uma igreja que não negava o nome do Senhor e que guardava a palavra de Cristo. Ela podia ser considerada, talvez, uma igreja pequena em tamanho e em força, mas grande em poder e fidelidade. O que nos faz lembrar efetivamente daquilo que as Escrituras nos dizem, que Deus não escolhe as coisas poderosas do mundo, mas Deus escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Interessante que quando você olha para Sardes, por exemplo, você vê que Sardes tinha nome e fama, a igreja tinha nome e fama, mas não tinha vida. Filadélfia não tinha fama, possivelmente não tinha dinheiro, não tinha poder, era uma igreja pequena, era uma igreja sem muitos recursos, possivelmente financeiramente falando, mas ela tinha vida e poder. Ela tinha, diante dos homens, ou segundo a perspectiva dos homens,
pouca força. E é interessante que o texto, você vê isso de forma muito clara, de que ela, humanamente falando, não era uma igreja forte. Mas o que o texto contrapõe isso a isso, dizendo que o Senhor tinha colocado diante dela uma porta aberta que ninguém podia fechar. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: uma igreja pequena, fraca, mas uma igreja fiel é uma igreja que eu coloco diante de uma porta, e essa porta que eu coloco é uma porta que ninguém efetivamente não pode fechar. No verso 9, em terceiro lugar, o Senhor reconhece que Filadélfia era uma igreja perseguida, portanto odiada pelo mundo. Ora, você vai perceber que as igrejas do primeiro século, elas efetivamente eram perseguidas. Elas sofriam perseguição por parte do Império Romano em virtude do ódio que eles desenvolviam, provavelmente em virtude da sua fé no escolhido e no Filho de Deus. Todavia, o que o texto nos mostra é que, apesar dessa igreja ser uma igreja odiada, uma igreja que, de certa forma, não se prostrava aos cultos e ao serviço aos deuses pagãos e falsos que estavam sobre aquela cidade, e, em virtude disso, ela sofria todo tipo de perseguição. E o que as Escrituras nos mostram de forma absolutamente clara é que, apesar de ela ser odiada pelo Senhor, ela era amada, e o verso 9 nos mostra isso. Em quarto lugar, o Senhor reconhece que Filadélfia era uma igreja que havia guardado a palavra de Cristo nas provações. E a própria palavra, o próprio texto diz que o Senhor promete, portanto, guardá-la das provações que sobreviriam. E isso você vê nitidamente no verso 10. Agora, Jesus não apenas reconhece ou conhece as fraquezas da igreja de Filadélfia, mas ele coloca diante dela uma grande oportunidade. Parece uma incongruência. Uma igreja pobre, composta de possivelmente escravos, sem poderosos, sem influência política, sem influência econômica, sem influência social, mas uma igreja fiel. E o Senhor diz para ela que vê nela fidelidade e que, em virtude disso, ele coloca diante dela uma oportunidade e uma porta. Agora, que porta é essa? O que significa essa porta? O que, de fato, o Senhor quis dizer com essa afirmação? A primeira percepção que os intérpretes têm dessa afirmação pode estar relacionado efetivamente àquilo que nós comumente falamos de porta da salvação. Foi o próprio Senhor Jesus que disse no Evangelho de João, no capítulo 10, verso 9, de que Ele é a porta da salvação, da liberdade e da provisão. Ele também usou essa mesma figura no Sermão do Monte, quando ele disse: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Mateus capítulo 7, o Senhor discorre sobre isso. Portanto, a gente pode entender que essa igreja, que de certa forma era pobre, pequena, estava plantada numa cidade complicada, numa cidade absorta em idolatria, numa cidade absorta em pecado e transgressão, era uma igreja que estava sendo chamada a entrar pela porta da salvação, ou para propalar ou propagar essa única mensagem capaz de salvar o coração do homem. Em segundo lugar, os intérpretes também entendem que essa porta pode significar uma oportunidade de evangelização, e de certa forma essa perspectiva está relacionada também com a primeira perspectiva de que Cristo é a porta. E se Cristo é a porta, ele também nos chama a levar o evangelho ou abrir essa porta da evangelização. As angústias da cidade eram significativas. Lembre-se, era uma cidade que tinha muitos templos, por isso era chamada de Pequena Atenas. Era uma cidade com muita idolatria, com muita pornografia, com muita promiscuidade. Era uma cidade absorta em todo tipo de pecado. E o Senhor diz que vê nela fidelidade, que estava abrindo uma porta, e essa porta possivelmente era a porta para a propagação de salvação, mas uma possível também oportunidade de evangelização que deveria ser feito a uma cidade que estava mergulhada em todo tipo de angústia. Paulo, quando viu a idolatria de Atenas, por exemplo, ele viu aquilo como uma oportunidade aberta para falar do Deus desconhecido. Portanto, a gente pode entender, à luz das Escrituras, de que possivelmente essa porta que o Senhor estava tratando aqui era uma porta para que aquela igreja fraca,
pequena, do ponto de vista humano, pudesse entrar, pregar a salvação e evangelizar os perdidos. Paulo, por exemplo, quando estava preso em Roma, apesar de já ter tido resultados fantásticos, conforme a gente vê lá em Filipenses capítulo 1, ele ora ao Senhor e pede aos filipenses que orassem para que uma porta fosse aberta para anúncio da proclamação do Evangelho. Portanto, a gente pode entender de forma absolutamente clara de que essa igreja fraca, pequena, essa igreja sem muitas posses, sem muitas condições humanamente falando, do ponto de vista financeiro, apesar de ser fiel, e por ser fiel, efetivamente, ela estava tendo uma porta aberta para a evangelização e para a proclamação da salvação. Agora, Filadélfia tinha 3 problemas para aproveitar a oportunidade dessa porta, ou dessa porta aberta. E que problemas são esses? O verso 8 nos mostra um desses problemas. Primeiro, a igreja podia ser considerada fraca. Congregação possivelmente pequena, formada de crentes pobres e escravos, fazendo com que tivesse pouca influência sobre a cidade. Mas o que a gente entende é que o Senhor estava dizendo, em outras palavras, a eles, de que apesar de fracos, isso não deveria detê-los na mensagem da proclamação do Evangelho e da evangelização. Essa igreja, ela tinha que lidar com aquela percepção de que nós somos pequenos, nós não possuímos a menor condição de fazer diferença na sociedade que a gente está, por ser uma sociedade má, pérfida, por ser uma sociedade absorta em todo tipo de pecado, em todo tipo de iniquidade, em todo tipo de transgressão. Nós, do ponto de vista humano, somos fracos, mas o Senhor está nos chamando a pregar o Evangelho e entrar por essa porta e anunciar a salvação. Portanto, talvez eles pudessem olhar para si mesmos e considerar-se como gafanhotos diante de gigantes ou de forças hercúleas, as quais eles precisavam sobrepujar e não tinham condições humanamente falando para isso. Em segundo lugar, ou segundo problema que podia impedir, de certa forma, com que eles aproveitassem a oportunidade dessa porta de evangelização e de pregação e anúncio da salvação, é de que havia oposição à igreja na cidade. A cidade, ela tinha as oposições do ponto de vista culturais e do ponto de vista de outras religiões e percepções aos valores de uma cosmovisão cristã, mas elas tinha também, ou a igreja tinha também, oposição por parte dos judeus. Os judeus, chamados por Jesus de sinagoga de Satanás, perseguiam a igreja. E os crentes começaram, então, a recuar. E é nesse contexto que o Senhor diz para a igreja: eu coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Aqueles que perseguem vocês virão e prostrarão diante de vocês e saberão que eu o amei. Então, é interessante, se por um lado, aquela igreja experimentava perseguição por parte dos judeus, por outro, o Senhor diz para eles o seguinte: vocês não podem recuar. Vocês foram chamados ou vocês foram colocados nessa cidade para que vocês pudessem fazer diferença nessa cidade, para que vocês pudessem, de forma efetiva, anunciar a salvação do Evangelho. Em terceiro lugar, havia um terceiro problema, ou um outro problema, melhor dizendo, que podia impedir com que eles entrassem por essa porta, que era a ameaça de uma futura tribulação. O texto diz isso no verso 10, de que existia a possibilidade palpável, concreta, tangível, de que eles experimentassem uma tribulação. E a pergunta, talvez, que eles pudessem fazer é o seguinte: será esse o momento adequado para a evangelização? Será esse o momento adequado para a gente ir para o embate com a cultura? Será que é esse o momento adequado para a gente se contrapor aos valores de uma cidade absorta em todo tipo de pecado, todo tipo de iniquidade? Será que é esse o tempo? Será que o momento é avançarmos? Será que não seria o ideal a gente ficar sentadinho, bonitinho, cultuando a Deus, montando as nossas 3 tendinhas e desfrutando da beleza, da bondade, da benignidade de um Deus todo-poderoso que age, que opera nas nossas vidas? Cristo diz à igreja de Filadélfia o seguinte: não. Na verdade, ele promete guardar a igreja e encoraja a cruzar a porta aberta sem medo. O que nos leva ao seguinte entendimento: não basta ser uma igreja, ou não basta sermos uma igreja que guarda a palavra.
é preciso proclamar a palavra. Esse é o problema, às vezes, de algumas igrejas reformadas. Algumas igrejas reformadas doutrinariamente saudáveis, que não negociam pressupostos doutrinários, firmes, estribados, fincados em doutrinas absolutamente imexíveis, deixe-me usar esse neologismo, mas são incapazes de pregar a palavra, são incapazes de proclamar a palavra. O que o texto está dizendo que não basta ser uma igreja que guarda a palavra, é preciso proclamar a palavra. Não basta ser uma igreja que não nega o nome de Cristo, é preciso anunciá-lo. Porque lembre-se, essa igreja era uma igreja que, apesar de tudo, ela não negava o nome de Cristo, mas não bastava não negar o nome de Cristo, havia necessidade de que ele fosse anunciado. Não bastava ser uma igreja ortodoxa, era necessário que ela fosse uma igreja missionária e pregasse o evangelho da salvação eterna. Assim como a cidade, e preste atenção no que eu vou afirmar, tinha a missão de ser a missionária da cultura grega, a igreja deveria ser a missionária do evangelho. Você lembra que eu falei no início de que ela foi fundada com a ideia de ser uma missionária ou de ser uma propaladora da cultura e do idioma grego na Ásia? O Senhor pega esse gancho e diz o seguinte para eles: vocês foram estabelecidos para que vocês sejam propagadores, não de uma perspectiva cultural helênica, mas que vocês sejam propagadores do evangelho da salvação eterna. Vocês propaguem Cristo, anunciem Cristo e proclamem Cristo. Mas nós somos pequenos, nós não temos dinheiro, e o Senhor está, em outras palavras, e parafraseando, ele está dizendo o texto, não é isso que os impedirá, mas nós poderemos sofrer perseguições, se elas vierem, eu os sustentarei. Contudo, pregue, anunciem e proclamem a palavra. O que o texto nos mostra é que Jesus deu a essa igreja a porta, ou melhor, a chave da porta da evangelização. A gente precisa compreender que Deus, em sua soberania, Ele realiza a sua obra e Ele abre portas que ninguém pode fechar. Hoje a gente vê os clientes falando de portas e eles usam portas dentro de uma perspectiva pessoal, secularista, hedonista. Não, Deus abriu uma porta para mim, uma porta de emprego, uma porta de bênção. Olha, eu consegui o carro que eu queria, eu consegui o apartamento que eu tanto. É uma porta que Deus abriu. E a gente vai usando termos bíblicos para aculturá-los à nossa percepção e à nossa perspectiva. Quando, do ponto de vista das Escrituras, Cristo é a porta, Ele é a salvação, e nós somos chamados a entrar por essa porta e proclamar para a cidade a qual nós estamos inseridos, assim como Filadélfia foi chamada, vocês são chamados para proclamar na Baixada Santista a beleza do evangelho da salvação eterna. Agora, meus irmãos, Jesus não apenas conhece a pobreza da igreja, mas promete a ela uma grande recompensa e uma gloriosa herança. Você vê isso no verso 12. E por isso ele encoraja a igreja da Filadélfia a, em primeiro lugar, a permanecer firme até a segunda vinda de Cristo. No verso 11 ele diz o seguinte: eis que venho sem demora. Você é chamado. Você vive em Filadélfia, você vive em Santos, você vive em São Vicente, você vive em São Paulo, você vive no Rio de Janeiro, e você olha para as loucuras das metrópoles e você fala, mas que lugar é esse que a gente vive? Bom está sendo chamado de mal e mal está sendo chamado de mal, doce de amargo, amargo de doce. Olha as construções ideológicas da sociedade a qual a gente está inserido. Nós vivemos numa cultura absorta em idolatria, onde o secularismo ganhou espaço, onde o hedonismo é fonte primordial e que impulsiona os homens a viverem em busca de prazer, e a gente está inserido dentro desse contexto, e ser crente está sendo muito complicado. Permaneça firme. Foi o conselho que Deus deu à igreja de Filadélfia, e é o conselho que Ele traz a cada um de nós: permaneça firme. Ele prometeu que vem sem demora. O problema é que a gente, na nossa finitude, a gente acha que 2000 anos
né? É como se fosse uma eternidade, mas o que é 2000 anos diante daquele que é sempre eterno, que tem controle e domínio sobre todas as coisas e que prometeu que voltaria para buscar o seu povo? O Senhor envia uma mensagem à igreja: eu venho sem demora, é só mais um pouco e chegará o dia da recompensa. A herança que Ele preparou para cada um de nós é uma herança gloriosa. No verso 12, ele diz o seguinte à igreja de Filadélfia: o vencedor será coluna no santuário de Deus. Você lembra que no início da mensagem eu falei que aquela cidade era uma cidade de muitos terremotos? A expressão coluna usada aqui no texto, ela é emblemática. Deixa-me explicar por quê. Quando você vai a alguns países, por exemplo, da Cordilheira dos Andes, ou até mesmo na área dos Estados Unidos, Canadá, México, ali a falha de Santo Andreas, você vai encontrar nesses lugares, em alguns prédios públicos, uma plaquinha, uma plaqueta escrito o seguinte: em caso de terremoto, esse lugar é um lugar seguro. O que significa aquilo? São colunas em que, se porventura a terra tremer, o indivíduo pode se colocar ao lado daquela coluna, e a coluna ela sustenta o peso da pressão proveniente daquele terremoto. O que o Senhor está dizendo aqui para eles é o seguinte: é de que eles seriam colunas inabaláveis, mesmo diante da possibilidade de terremotos e de sinistros. Você entende o que eu quero dizer? Os terremotos da vida podem nos abalar, mas no céu nós estaremos tão firmes e sólidos como coluna do santuário de Deus. Terceiro lugar, o vencedor teria gravado em sua vida um novo nome. E esse novo nome tem o nome de Deus, do Filho de Deus, do leão da tribo de Judá, o nome do Cristo, que nos mostrará de forma efetiva e clara que pertencemos para sempre a Deus, pertencemos a Cristo e somos o seu povo e viveremos com Ele de glória em glória. Vamos à aplicação do texto e caminhar para o final do sermão. O sermão nos traz algumas lições que podem e que devem ser aplicadas no nosso dia a dia. Primeiro, o fato de uma igreja ser pequena e, portanto, possuir pouca força do ponto de vista humano, não a desqualifica a entrar pela porta que o Senhor abriu. Talvez vocês estejam dizendo a respeito da própria comunidade de vocês: olha a Baixada Santista, quase 2 milhões de pessoas, um desafio hercúleo, tanta coisa para ser feita, tanta coisa para se fazer, para se anunciar, para se proclamar. Nós não temos gente suficiente para isso, nós não temos recursos financeiros para isso. Do ponto de vista humano, nós somos impotentes. Mas o que as Escrituras nos ensinam é que aos olhos de Deus somos capazes de entrar pela porta que o Senhor abriu. E a porta que Ele abre é a porta da proclamação do Evangelho. Nós não temos o direito de pregar outra mensagem a não ser o Evangelho, mesmo porque o Evangelho é a única mensagem capaz de transformar o coração do pecador. O Evangelho é a única mensagem de mexer com as estruturas da nossa cidade. O Evangelho é a única mensagem capaz de desconstruir os conceitos e os valores de uma cultura babilônica absorta em valores absolutamente anticristãos. O Evangelho é a única mensagem capaz de transformar a vida de quem quer que seja. Segundo lugar, ou segunda lição que a gente entende no texto, é que a força de uma igreja fiel geralmente não vem de dentro, nem de fora, vem do alto. Eles não tinham dinheiro, não tinham poder, financeiramente falando. Ao mesmo tempo, não eram bem relacionados na cidade, uma igreja composta de pobres e de escravos, portanto, humanamente falando, não poderiam fazer muita coisa, mas eles tinham a principal fonte de poder, que vem do alto, que é Cristo, que é o seu Evangelho, que quando pregado é poder de Deus para a transformação do coração dos homens. E, em último lugar, o texto nos mostra de forma absolutamente clara que em meio à tribulação
e aprovação. Deus protege e guarda o seu povo. Não é uma promessa triunfalista. Na verdade, o texto diz, olha, entra por essa porta que eu vou estar com vocês, mas pode ter perseguição. Vocês podem experimentar lutas e problemas. Lutas e problemas fazem parte do nosso cotidiano. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Nosso problema não deve estar focado exclusivamente nos problemas provenientes de uma sociedade injusta. Nossos olhos devem estar focados efetivamente num Deus Todo-Poderoso que prometeu que nos guardaria em meio às perseguições. Como diz o reverendo Augusto Nicodemos, o Senhor não nos prometeu uma viagem tranquila. O que Ele nos prometeu é que a gente chegaria lá. E a gente vai chegar lá. Agora cabe a mim e a você sermos fiéis à palavra do Senhor e a fazermos diferença na sociedade que nós estamos, entrando por essa porta que Ele nos abre para pregar o Evangelho, a fim de que os perdidos sejam salvos pela graça e pela misericórdia e bondade do nosso Deus.